Estamos de volta com o Cena Pública, debatendo hoje a situação das crianças em situação de adoção aqui em Fortaleza, situação de vulnerabilidade e outras coisas bem interessantes, reconhecendo aqui outra vez o trabalho da Defensoria Pública. Juliana, vocês chegaram a esse modelo que foi premiado no Inovare como? E ele é referência no Brasil? Existem outros, por exemplo? A gente chegou, quando foi inaugurado o núcleo da Defensoria da Infância e Juventude, em fevereiro de 2011. É novo, né? A ideia inicial era fazer atendimento a quem tivesse alguma demanda que fosse tramitar nas varas da Infância e Juventude. Que são o que exatamente? Que são adoção, guarda... E pagamento de pensão alimentícia? Não, pensão alimentícia não, porque essas vão para as varas de família. No caso da Infância e Juventude, são crianças e adolescentes em situação de risco, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. É porque no jornalismo a gente usa muito essa linguagem, mas o que é que configura situação de risco e situação de vulnerabilidade, por exemplo? A situação de risco e vulnerabilidade seria a mesma coisa, mas isso está no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que uma criança em situação de risco ou vulnerabilidade por alguma ação ou omissão do Estado, ou por ação ou omissão da família, ou pela própria ação, que é no caso de adolescente que comete algum tipo de ato infracional. De infração, ou uso de drogas também, que é um ato infracional. Aí no caso é a aplicação de medida protetiva, né? Então nesses casos irão tramitar nas varas da Infância e Juventude. Então a ação que fosse tramitar nas varas da Infância e Juventude, o público poderia nos procurar no núcleo da Defensoria Pública. Acontece que o núcleo da criança e do adolescente, da Defensoria Pública, começaram a aparecer demandas diversas, que não era só adoção ou só guarda. E aí a gente viu a necessidade de conhecer melhor essa situação, né? Os problemas que envolvem esse mundo tão complexo de criança e adolescente. E aí foi quando eu e o outro defensor, o doutor Tibério, que somos nós dois que atuamos no núcleo, nós vimos a necessidade de conhecer as unidades de acolhimento, já que a gente ia atuar na área protetiva, que é essa área cível da infância e juventude. Então a gente mapeou junto ao CONDICA quais eram as unidades cadastradas e regularizadas pelo CONDICA e dividimos entre nós dois e fomos às unidades de acolhimento. E aí, como eu falei antes, diante do crescente número de demandas, sentimos a necessidade de sistematizar esses dados através do sistema. E aí o sistema nos trouxe a possibilidade de deparar com várias situações em que nós levamos ao conhecimento do público, do Poder Judiciário, do Ministério Público, que eram bebês abandonados em maternidades pelas mães. Isso é comum? Isso é comum. É comum, e o Tia Júlia uma das unidades em que recebe, que tem o perfil de receber esses recém-nascidos. Quando a mãe é encontrada, por exemplo, qual é o argumento que se usa? Geralmente a situação é mãe que vive em situação de rua, é mãe que vive não desejada, adolescente, né? Mães bem jovens, ou então com algum tipo de dependência química. Elas terem alta antes do filho, e aí quando saem não voltam mais para buscar esses bebês. E aí lá dentro eles estão em situação de risco, correndo o risco de pegar uma infecção, então eles têm que ser tirados de lá. E aqui são poucas as unidades aqui em Fortaleza que são aptas a receber, porque precisa de toda uma estrutura de berçário. Inclusive a capacitação de quem trabalha, né? Sim, aí também nós nos deparamos com esse problema, realizamos audiência pública e o município se comprometeu nas maternidades da rede municipal de implementar o núcleo de saúde materno-infantil. E já estão, e algumas maternidades do município já estão funcionando. Que é basicamente o que? Ele orienta? É basicamente que as mães ficam participando de atividades e só recebem alta junto com seus filhos.
aí já impede de abandonar seu filho ali na maternidade, né? No momento ali da maternidade. E aí todo um acompanhamento psicossocial, porque se realmente for da vontade delas não criar os filhos, também deve ser encaminhado para o órgão competente para que aquele filho seja imediatamente colocado numa família substituta, ou principalmente numa família ampliada, saber se tios ou avós tem o interesse de cuidar daquela criança. Com essa criança, né? Porque se ele está nessa situação também não dá para definir se ele poderia ir para a adoção imediatamente. Não, é. Esse trâmite demora muito, por exemplo, para se chegar a essa conclusão e legalizar essa adoção? Cada caso é um caso, né? Primeiro, a tentativa de restabelecimento do vínculo, acho que o pessoal, a Valdelice, que é assistente social, faz diretamente esse trabalho, pode falar melhor como é feito esse trabalho logo que a criança é abandonada. Ingressa na unidade de acolhimento. Mas isso é crime, o abandono da criança numa maternidade, por exemplo? Sim, o abandono é crime. É crime e é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. E a família, principalmente, tem a obrigação de cuidar desse filho e pode ser responsabilizado pelo abandono, sim. Partindo dessa mãe que abandonou, para quem vai a responsabilidade? Para os avós, diretamente, pela justiça? É assim que funciona? Se uma mãe abandonou o filho, a avó da criança, no caso, se torna responsável legal ou não? Não, a responsabilidade é pessoal, né? É da mãe, porque ela vai responder criminalmente por aquele ato. Mesmo ela abdicando legalmente que não tem condições, e aí passaria para quem? Isso é todo um processo também que vai de caso a caso. Não, é todo um processo. Muitas vezes não tem como a avó ficar, não tem como o tio, ou às vezes nem tem família ampliada. E aí são os casos que vão ter que ser encaminhados para adoção. É muito complexo. Vocês lá recebem essas crianças, a gente falou aqui, usou o termo comum, e dá para casar com chocante, porque abandonar uma criança numa maternidade acho que deve ser... E assim, a gente vê também a questão da procura, na questão da adoção, né? Ainda continua sendo aquele perfil de 0 a 2 anos, crianças meninas, né, branquinhas, e assim, a gente vê que a nossa realidade nos abrigos não é essa. E assim, eu sou inclusive uma pessoa que defendo, um profissional que defendo a questão da adoção tardia, né? Na hora que as pessoas ligam para o abrigo achando que por lá é que o processo começa, aí quando a gente explica que não é através do abrigo que o processo começa, é no juizado da infância e juventude, a pessoa tem que ir lá procurar se cadastrar para ficar habilitada para um processo de adoção, a gente faz todo um trabalho mesmo de orientação mesmo, mas aí eu levanto a bandeira da questão das crianças que são acima de 2 anos, que já fica mais difícil uma adoção acontecer, que a gente chama de adoção tardia, mas elas estão lá à espera de uma família, esperando, e não ficar de abrigo em abrigo, porque não é justo, já perderam a melhor fase da vida, que é a infância, e aí a gente busca também levantar essa bandeira e traçar, puxa vida, essas crianças também precisam ser oportunizadas de estar em uma família substituta. É verdade. Secretário, a Juliana falou da participação da Prefeitura nesse projeto de qualificação das mães ainda na maternidade. Acerta de que forma ela vai incorporar essa área, esse problema social daqui para frente? Olha, a Prefeitura hoje, ela procura trabalhar de forma intersetorial, articulando várias secretarias e vários programas. Hoje nós temos essa parte do acolhimento institucional e abrigo para criança e adolescente, hoje está afeta a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. Mas nós estamos discutindo aí, no reordenamento desse serviço, como é que vamos atuar em termos de prefeitura para cada um desses serviços. Alguns serviços, como é o caso das medidas socioeducativas em meio aberto, já migraram para a CETRA, hoje são responsabilidades da CETRA. Mas, como eu falei, nós estamos procurando trabalhar de forma integrada e de forma intersetorial. É importantíssimo, né? Inclusive, mas existe uma orientação do governo federal também para que seja específico de um núcleo ou não? O cuidado com esse segmento? Existe na política de assistência social, as regras são muito bem definidas, né? E aquilo que o governo federal financia via política, ele orienta que seja executado pelo gestor da política de assistência social em cada município. Né? Mas, como eu falei, hoje, por exemplo, nós temos o gabinete da primeira-dama, que trabalha como um grande articulador das políticas para criança e adolescente. É um grande observatório
que tem articulado as várias secretarias que atuam nessa área. Não é? Estamos também nos aproximando, o Gabinete da Primeira-Dama tem se aproximado das universidades, desenvolvido projetos interessantes com o IPRED, por exemplo. E tem um programa novo aí que é o Cresça com seu filho. É um programa que está sendo desenvolvido inicialmente em alguns bairros mais vulneráveis, mas é um programa de acompanhamento das condições de nutrição e de saúde das crianças que depois será estendido para outras áreas, para outros bairros, para outras regionais. É um programa muito interessante e ele é financiado pelo Ministério da Saúde. Então é trabalhando de forma articulada, juntando o melhor de cada um desses programas e das várias secretarias que a gente quer enfrentar esse problema da infância e da adolescência. Agora, tornar atrativo, por exemplo, as escolas do município, eu sei que é competência da Secretaria Municipal de Educação, mas com essas creches mais bem estruturadas, a própria refeição que foi toda reformulada, isso é importantíssimo também. É importantíssimo. E a gente sabe hoje, que são dados científicos, não é uma questão de sentimento apenas, que o cuidar desde a barriga da mãe, ele é muito importante para o desenvolvimento de uma criança equilibrada, um adulto mais seguro, não é? E o cuidado tem que começar ali. Inclusive hoje os dados mostram que é uma questão econômica. Quando se investe, não é, na pré-escola, na creche e na educação infantil, você tem um retorno econômico para a sociedade. Estudos americanos mostram que para cada dólar que você investe nessa faixa etária, retorna em 2,78 dólares para a sociedade como um todo. Todo mundo se beneficia. Bacana. Valdelice, muita gente que já pensou em adotar ou pensa em adotar se depara com uma burocratização desestimulante aqui no Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, é uma realidade que todo mundo fala. Você acha que isso realmente atrapalha? Bem, eu costumo dizer que deve ser muito difícil para um juiz definir a questão da criança, destituí-la do poder familiar para colocá-la na adoção. A gente está lidando com vidas. A responsabilidade é muito grande de todos nós, de todos os profissionais que estão envolvidos nessas unidades de acolhimento, no próprio juizado, própria doutora Juliana, no núcleo da defensoria. E a gente vê assim que muitas vezes é necessário, porque assim, para você estar lidando com vidas, você está lidando com o futuro dessa criança. E a gente tem que ter bem certo que a gente quer o melhor para elas. Elas já estão com tantos direitos violados enquanto elas estão nos abrigos, elas vão para lá porque um direito foi violado, que a gente tem que realmente pensar assim, seriamente, e é uma decisão muito difícil. Realmente, às vezes eu digo assim, eu não queria estar na pele do juiz das varas da infância e juventude, porque é uma decisão muito séria. Então, assim, às vezes demanda uma certa período assim para se colocar de volta, para reintegrar a família, mas quando a gente extrapola todas as situações de não conseguir, ou a família biológica ou ampliada, e aí a gente sugere através dos nossos relatórios a questão da destituição familiar, que a gente sugere, não somos nós que decidimos, aí eu digo mais uma vez, às vezes eu não queria estar na pele do juiz das varas da infância e juventude, porque é uma decisão muito difícil. Vocês têm contato com essas famílias que pretendem adotar? Elas têm acesso às crianças, podem visitar? Lá no Abrigo Tia Júlia, quando acontece a vinculação com determinada criança, já vem definido no próprio juizado, né? A gente já vem com a equipe multiprofissional, aí esse primeiro momento da ida para conhecer a criança, a gente faz primeiro um atendimento especializado assim, com a equipe multiprofissional, fala um pouco do histórico de vida daquela criança, da parte educacional, de como ela está na escola, da questão da saúde, aí depois a gente passa a apresentar a criança. Quando é bebê já fica mais fácil, mas quando a criança já é maiorzinha, né? Então assim, a gente cria uma situação primeiro para um primeiro olhar, e aí daí então passa a ter, como a gente chama, o estágio de convivência, para que veja como é que os laços de afinidade, né, vão acontecendo. Há um primeiro passeio com a equipe do abrigo, depois a criança, o juiz autoriza para a criança passar o final de semana com os pretendentes ou a pretendente, né? Então assim, é um trabalho assim de muito cuidado, de muito carinho, de muito amor, e a gente
faz assim essa coisa, é preciso fazer, porque é um cuidado especial. Lutar com criança, precisa a gente ter esse olhar diferenciado. É bacana ver o amor que você fala, que dá para sentir a emoção. Mas você é motivo de comemoração quando uma adoção é estabelecida, por exemplo? Com certeza, e mais uma vez lhe digo, principalmente com as crianças que têm comprometimento de saúde, que estão lá conosco. E seria mais difícil de fazer? Difícil, não impossível. Não é impossível uma adoção acontecer com essas crianças que têm comprometimento de saúde, mas é possível. Possível. Muito e vamos quebrar esse estigma desse padrão também que parece que atrapalha muito, atrapalha. Né? A gente precisa ter... A criança é criança, né? Até a faixa etária de 7 anos. É preciso que a gente consiga colocá-la numa família substituta, já que a gente já extrapolou todas as possibilidades de reintegrá-las à família biológica ampliada. Ok. Né? Olha, a gente está debatendo hoje aqui no Cena Pública a situação das crianças em vulnerabilidade aqui na capital e outras situações. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco.